Louvamos a Ti, Senhor, porque somente Tu és digno de ser louvado e exaltado. Obrigado, Senhor, por estar juntamente com os nossos irmãos, com os meus queridos, para aqui, Senhor, nesta manhã prestar um culto que somente Tu és digno de receber, Senhor. Já louvamos o Teu nome, Senhor, e continuaremos ainda fazendo. Continuaremos ainda, Senhor, na Tua presença, para receber de Ti as orientações, receber de Ti aquilo que nós necessitamos ser educados e tratados. Ajuda-nos em nossas dificuldades, em nossos limites, para que nós possamos falar aquilo que é correto, justo, aquilo que vem do alto, que vem do céu, que vem de Ti, Senhor. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos tomem seus assentos. É um grande prazer estar aqui, nesta igreja, rever as pessoas que são tão queridas para mim, para minha esposa, para meus filhos, são tão importantes e estão presentes sempre em nossos pensamentos e corações, em orações, de maneira que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Desejando desde já que nós possamos, nesses breves momentos que teremos aqui, possamos ser tratados por Deus. Sermos orientados pelo Espírito Santo para falar aquilo que provém da parte dEle e que Ele quer que nós sejamos educados e tratados. Agradeço ao pastor Edson a confiança e a honra de, neste sábado pela manhã, poder estar aqui nessa tribuna, nesse púlpito, para ter a palavra e falar a respeito daquele que é único, digno de ser falado, Salmo, prazer em revê-lo, que é Jesus Cristo. E o tema dessa mensagem é os desafios de viver em santidade. Como já tratamos, inclusive, deste tema pela manhã na escola bíblica, e certamente os irmãos vivem momentos similares, momentos semelhantes ao que eu e minha família vivemos, no sentido de olhar aquilo que nos cerca, olhar para o mundo odierno, e refletirmos a respeito das dificuldades que nós, que dizemos que seguimos a Jesus, passamos. Porque não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil, entretanto, é muito prazeroso. Conseguimos ver claramente o rumo pelo qual a humanidade tem seguido, a forma assintosa, a forma afrontosa com a qual o mal tem se levantado e tem tentado trazer o que o mundo entende como verdades. Mas nós sabemos que a verdade todinha provém de Jesus Cristo. Nós sabemos que somente nele reside toda perfeita e completa verdade. Porque falando a respeito de si próprio, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como falou a diaconisa Adriane pela manhã, não existem intermediários, não é, diaconisa? Não existem bypass, não existem atalhos que levem a Deus, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. E eu vim compartilhar com os irmãos, nestes breves momentos desta manhã, algumas experiências pelas quais o Espírito Santo tem permitido que eu passe, e aí eu compartilho com os irmãos, refletindo a respeito dos dilemas, dos desafios, e por que não dizer muitas vezes das incertezas e das desesperanças do dia a dia, das situações pela qual a sociedade passa, diálogos a respeito de ideologias de gênero, diálogos a respeito de aquilo que nós temos como absoluto, a sociedade tenta transformar em relativo. De maneira que nós precisamos entender, e não somente entender, mas praticar a boa vontade de Deus em nossas vidas,
e de fato sermos instrumentos na mão dele. Amém, meus irmãos? Tiago, capítulo 1, como já foi lido, dos versículos 12 ao 17, fala a respeito de desafio. O irmão de Jesus traz para mim e para você realidades que você olha para trás, você fala 2000 anos atrás, isso já era realidade, e continua sendo. Os desafios daquelas que optaram pelo difícil, pelo pedregoso, pelo espinhoso caminho de seguir a Jesus Cristo. Entretanto, um prazeroso caminho. O caminho que leva para a salvação. A porta é estreita. O caminho é difícil. Mas sabemos que nós estamos numa transitoriedade, porque nós estamos em caminho para o céu. Nós recebemos o selo. A carta já está selada. E ela vai chegar no seu destinatário, que é Deus. A respeito de santidade, a respeito de santificação, a respeito daquilo que é santo, trouxe para os irmãos algumas passagens, certamente bastante conhecidas de vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz: aperfeiçoando a santificação. Raiz da palavra hagiosune, pureza moral. Paulo trata como ninguém nas suas cartas e bate como ninguém no tratamento do caráter. Ele falava para uma sociedade, a igreja de Corinto, que estava permeada pela lascívia, permeada pelo pecado e permeada pela relativização. Ou seja, aquilo que você crê de verdade é o que você crê de verdade, aquilo que eu creio é a minha verdade. De maneira que cada um vive a sua verdade. Lá atrás já se vivia, já se passava por isso. E Paulo vem dizendo assim: aperfeiçoando a santificação, purifiquem-se moralmente. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz aquele versículo famoso que nós conhecemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importante ter santificação? Claro que é, presbítero. Porque ela é condição, ela é condicionante para que nós possamos ver a Deus. E o autor da carta aos Hebreus, ele traz para a gente essa palavra que daí ela advém, cuja mesma raiz, mas ali usando hagiasmos, a santificação de coração e vida. Vida santificada na presença do Senhor, sem a qual ninguém conseguirá ver a Deus. E aí Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, rágios. Algo que é muito sagrado. A raiz da etimologia da palavra é a mesma, rágio, rágios. Entretanto, tem as suas ramificações, os seus desdobramentos, que faz com que nós entendamos e aceitemos que Deus quer que toda a sua igreja seja sarada e santificada na sua presença. Deus espera de cada um de nós que nós lutemos nessa difícil tarefa de viver em santidade. E certa vez eu ouvi de um amigo meu, presbítero Nilson, que congrega aqui nesta igreja, muito tempo atrás ele falou assim para mim: presbítero Cassiano, a santidade cansa. Me causou um certo impacto no momento que eu ouvi ele falar isso. Entretanto, tem profundidade. Porque você seguir Deus, seguir os passos de Cristo, seguir uma vida de santificação, ela é diária, ela é constante, ela precisa ser ininterrupta. Mas, presbítero, será que necessita de tudo isso? Quando nós colocamos o será,
quando nós colocamos o ser, quando transformamos as verdades de Deus em condicionantes, em lugar para que nós possamos tentar colocar a nossa própria realidade, é o início do fim. É claro que é necessário que nós busquemos a santificação. E, portanto, necessita que isso seja feito todos os dias, em todas as palavras, em todos os atos e pensamentos. Mas, presbítero, eu não sei muito bem nem o que pensar. Como que eu devo seguir? Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 8. Paulo falando também para uma comunidade em construção, uma comunidade em formação. Paulo dando as orientações para que eles olhassem para Jesus e vivem situações aqui narradas no capítulo 4, muito parecidas com o que nós vivemos hoje em dia, muito semelhantes. E o versículo 6 inicia dizendo o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Compartilhe com os irmãos que esse versículo está sempre presente no meu coração e mente, irmão Alex. Sempre presente. Nos momentos de dificuldade, nos momentos, muitas vezes, quando eu estou na minha cama, olhando para o teto, tentando encontrar algumas respostas, irmão Diácono Edeviges, e muitas vezes, não sabendo muito bem no que pensar, em concatenar os pensamentos e a mente, o Espírito Santo vem dizendo para mim assim: Laís, não estejais inquietos por coisa alguma. Apresenta a Deus a tua petição, apresenta a Deus a tua oração. Ele conhece, entretanto Ele quer ouvir da tua boca, porque quando você confessa com os teus lábios, você está declarando soberania de Deus na tua vida. Traz a Ele. Apresenta a Ele. O versículo 7 dá para a gente um alento. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, o vosso coração em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo diz assim para os amigos cristãos da cidade de Filipe: não fica nervoso, não fica ansioso. Mas, presbítero, eu ando nervoso, eu ando ansioso. Deus sabe. Procura não ficar desse jeito. Ora ao Senhor, porque a paz de Deus vai encher o teu coração e vai trazer para você respostas para as quais você está em busca. Mas eu tenho dúvida ainda de como pensar. Eu tenho dúvida de como apresentar a Deus, como endereçar as minhas dificuldades para o Senhor. Eu não sei nem muito bem em como pensar, no que pensar. Calma, tem o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Eu costumo dizer para as pessoas às quais eu ministro o curso bíblico, que para mim o versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses é aquele momento onde você aciona o piloto automático. É aquele momento que você não sabe muito bem o que fazer, sabe, Bia? Aquele momento onde você não tem muitas respostas e aí você passa a focar o teu pensamento em Deus, você passa a olhar para Jesus e falar assim: é bom, é de boa fama, é correto, é justo, é louvável, Senhor, então é nisso que eu vou pensar.
Não tenho muitas respostas para as minhas dúvidas. Entretanto, a palavra de Deus me dá pegadas, me dá caminho para que nessas situações de dificuldade, de desespero, nas situações onde você passa e eu passo, quando nós passamos, a gente pode beber a água pura e cristalina que é Jesus Cristo. Os desafios de viver em santidade pode nos conduzir muitas vezes para perguntas, das quais eu cito algumas. Por que buscar a santidade? Como buscar a santidade? Como saber que eu estou alcançando a santidade? Certa vez, certamente já comentei com alguns irmãos dessa igreja, uma pessoa me perguntou: irmão Cassiano, você é santo? Eu falei: não, eu não sou santo. Uma resposta rápida e imediata, e tentando de alguma forma não ter nenhum tipo de orgulho, dizer: não, eu não sou santo não. Eu sou pecador, eu tenho deslizes, eu peco. E a pessoa muito bondosamente disse para mim assim: deixa eu explicar para você o que você precisa aprender em relação à santidade. E aí você vai mudar o teu pensamento, a forma de pensar. Você ser santo é você estar num processo de separação das coisas do mundo. É você estar num processo onde o mundo passa a ser relativo e Deus passa a ser absoluto na tua vida. E quando você começa a se descolar, quando você começa a desapegar de tudo que te cerca, e você passa a olhar para Jesus, e você passa a viver uma vida de santidade, em santidade, você está num processo de santificação que culminará quando Jesus voltar. Entretanto, nós estamos num processo de santificação, nós somos santos, meu amigo e minha amiga. Não faz diferença? Não faz com que nós sejamos convidados a olhar para um outro prisma? E aí eu pergunto para você: você é santo? Você é santa? Você está num processo de separação das coisas mundanas, das coisas humanas, você está olhando para Jesus, então você é santo. Permita-me falar para você isso: você é santo sim. Mesmo que o mundo diga: não, não é santo não, você peca. Diácono e Leandro, nós somos santos sim. Porque o sangue precioso de Jesus Cristo foi vertido na cruz para promover santificação para mim e para você. Foi vertido com o objetivo de trazer para a minha vida e para a tua vida um processo de modificação, de transformação, que vai fazer frente aos desafios de uma vida em santidade. É o alimento que nós precisamos nos alimentar e ter, para ter substância, para ter conteúdo, para suplantar as dificuldades às quais o mundo nos aplica todos os dias. A santidade, ela é relacional. Como assim, presbítero? Nós somos seres relacionais. Para mim é muito prazeroso voltar aqui no Prado Velho depois de algum tempo e ser calorosamente recebido e abraçado pelos irmãos que eu amo e gosto. E ver pessoas que para mim são tão caras como meu pai, como a minha irmã, como meus parentes, meu tio Gidalti que está ali. Muitas pessoas para mim são muito caras. Porque nós somos seres relacionais. Nós procuramos relacionamentos. E a santidade, ela é relacional. Primeiro patamar de relacionamento de santidade é comigo mesmo. É a minha pessoa. Eu preciso olhar para mim mesmo e conseguir ver em mim características, credenciais que apontam para a santidade. Senão, não continuarei no processo de santificação. Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 10. Ele diz para mim e para você que em outro tempo, vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, glória a Jesus. Antigamente andávamos desgarrados, distantes, não éramos sequer chamados de povo, mas agora, através da misericórdia do Senhor, nós somos alcançados e chamados de povo de Deus, aleluia. Não éramos dignos de ser chamados de santos, de ser chamados de povo de Deus. Através da gloriosa misericórdia do Senhor, permite que nós tenhamos acesso a sermos chamados de povo e povo santificado no Senhor. Porque o versículo 9, o versículo anterior a este, dá-nos credenciais para nós olharmos para nós próprios e nós reconhecermos santidades em nós. Nós precisamos reconhecer santidades em nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Uau! Poderíamos parar aqui, irmã Rosane, e voltarmos para casa, cheios de alegria, de fato, cheios de contentamento, sabendo que nós mudamos num processo e somos chamados geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. E poderíamos parar aqui. A questão é que o versículo continua. A questão é que somente nos acharmos com todas essas credenciais, irmã Elaine, não é o suficiente. O versículo continua e traz para mim e para você um peso de responsabilidade grande, um grande comissionamento. Porque o versículo diz assim: para que anuncieis, para que vocês falem, sejamos portadores da boa notícia. Do quê? Das virtudes. De quem? Daquele que chamou você e a mim das trevas para a sua maravilhosa luz. Não éramos povo. Vivíamos em trevas. Mas Jesus vem trazendo luz sobre a treva e resgatou a mim e a você. Em Tiago, como já foi lido, nele não existe sombra e nem variação. Nele a luz é plena e perfeita. Ele mora em lugar de luz inacessível. Ele é portador de toda a luz perfeita. Jesus Cristo. Paulo continua dizendo e continua enfatizando para mim e para você, de que todos aqueles que se aproximam de Jesus recebem dele, recebem a oportunidade, pastor Edson, de vida nova. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Verso conhecido também dos irmãos. Mas Paulo, como ninguém, juntamente com Lucas, escreveram cartas com um grego, idioma irretocável. E aí Paulo tem essa facilidade, sabe, irmão Marcelo, de conseguir fazer esse jogo de palavras. E ele diz assim, ó: se alguém está em Cristo, se não tivesse o ser, seria muito mais fácil. Entretanto, existe o ser. E aí, quando eu olho para esse versículo, todas as vezes eu me coloco na seguinte situação, como se nós estivéssemos num caminho, e lá no fim daquele caminho houvesse uma bifurcação. O caminho da direita é o se você está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Dê um passo atrás. Não escolha o caminho da esquerda, porque lá é aquele lugar onde as pessoas que não estão em Cristo. As coisas velhas permanecem, você continua sendo um velho homem, uma velha mulher, e você não está em Jesus Cristo. As coisas não passaram. Mas Paulo dá essa orientação para que você e eu, nós façamos a escolha em Jesus Cristo. Escolhamos a verdadeira luz, olhando para Ele e falando assim: eu estou em Jesus, eu vivo em novidade de vida. Porque eu sou nova criatura. João fala que todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o direito
Algumas versões diz poder, não é? A nova versão diz, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, eu e você, quando nós aceitamos de verdade Jesus Cristo em nosso coração, nós somos chamados, geração eleita, sacerdócio real, nós somos comprados pelo sangue dele e somos nivelados como irmãos de Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia. A nossa santidade relacional, ela também passa por um processo de honestidade e de sinceridade com o meu próximo, com aquele ao qual eu chamo de irmão e de irmã. Eu amo a minha irmã Denise, que está aqui. Ela é minha irmã biologicamente. Para mim é fácil falar a respeito do amor que eu tenho por ela. Fácil. Porque é verdadeiro, porque é sincero, que nós nos conhecemos há bastante tempo. Não é? Tranquilo. Mas muitas vezes nós com a nossa boca falamos o que nosso coração não diz como verdadeiro. Porque eu posso olhar para o Diego, que está naquele canto ali, chamá-lo de irmão, entretanto não ter atitudes para com ele que são de fato de irmãos. Porque é bonito chamar o Diego de irmão. É esperado, inclusive, que nós aqui na Congregação dos Santos façamos isso. Chamar a diaconia Isaura de minha irmã, chamar o irmão Gustavo de meu irmão, chamar o diácono Arnaldo de meu irmão. É tudo muito bacana, é tudo muito bonito. E aí eu sempre me lembro, o presbítero Vanderlei, que o senhor fala assim, da boca para fora é bonito, não é, presbítero? Mas os atos que provêm do coração, esses sim são difíceis. Portanto, tratar esta relação de proximidade e chamar as pessoas de irmão e ter atitudes, irmão Taniel, de verdade, irmãos, aí é que reside a dificuldade. Aí é que é mais um desafio de nós vivermos em santidade. Porque é impossível nós termos uma relação sincera com Deus sem termos uma relação sincera com aquela pessoa que eu chamo de irmão e de irmã. E falo isso, meus irmãos, essa mensagem passando primeiramente por mim. Porque João trata a respeito disso. Primeira carta de João, capítulo 3, dos versículos 14 até o 16. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Versículo 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas, presbítero, Jesus era Deus. Ele conseguiu dar sua vida pelos irmãos, pelas pessoas às quais ele falava que amava. Eu não consigo fazer isso. Ele sabe disso. Mas nós olhamos para esses versículos e somos impactados, e deveremos ser impactados, e o nosso coração precisa ficar reflexivo no que tipo de tratamento nós temos dispensado para aquela pessoa que eu chamo de irmão. Que tipo de relacionamento eu tenho com ele e com ela, e ela pode identificar, ela pode fazer esta leitura, eu estou sendo compreendido, que o meu relacionamento com ela, de sinceridade, de caridade, de amor, de companheirismo, de compartilhamento das situações fáceis e difíceis, ela está sendo percebida por aquela pessoa que eu chamo de irmão e de irmã. Costumo dizer que é muito fácil nós amarmos nossos irmãos aqui nesta casa.
entre 4 paredes e um teto. Fácil. O difícil é depois que o pé põe para fora da porta. Mas nós temos a orientação da parte de Deus do que fazer. Nós não fomos deixados sozinhos. O Espírito Santo faz com que o nosso pensamento modifique, que o nosso coração transforme-se na palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Meus filhinhos, versículo 18, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há temor, antes a perfeita caridade, o perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade ou em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, glória a Jesus. Nós só conseguimos amar, nós só conseguimos olhar para aquela pessoa e declarar para ela amor, é porque Jesus amou a mim e a você primeiramente. Primeiramente Ele concedeu o amor. Nós começamos a aprender o que de fato é amor na pessoa de Jesus. E através deste ensinamento, deste aprendizado, a gente consegue entender, nós conseguimos compreender o que de nós é esperado, de cada um de nós é esperado. Porque Ele nos amou primeiro. Ele deixou o caminho, deixou a trilha, deixou a pegada, para que nós possamos seguir em seus caminhos. Romanos capítulo 13. Paulo fala para os cristãos de Roma, capítulo 13, dos versículos 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Resume-se em amor. Orbita em torno do amor. Circunda o amor. O nosso amor para com o nosso próximo, com a nossa próxima, é relacional e é esperado que de mim e de você nós possamos de fato, verdadeiramente exercitar. E não somente nos valermos de palavras e atos bonitos. O meu amor também precisa ser relacional. A minha vida de santidade precisa ser relacional com Deus. Ah, mas presbítero, é óbvio isso, não é? Sim, é óbvio. Como? Como eu preciso me relacionar com Deus para vencer os desafios de uma vida de santidade? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 8 até o 10. Tiago 4, de 8 a 10. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós que de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. O Senhor espera de cada um de nós que nós possamos limpar as mãos, que nós possamos limpar o coração, para que nós possamos encontrar nele relação de proximidade, relação de companheirismo, identificar em Deus, diferentemente do que o mundo coloca aí fora, como um Deus distanciado, um Deus remoto,
um Deus preocupado com a magnitude do universo, um Deus preocupado somente com as guerras, com a fome na África, um Deus que está olhando para outras dificuldades, não olha para mim e para você. Isso é completamente equivocado. Porque o Deus ao qual você serve, eu sirvo, é o Deus do detalhe. É o Deus da minúcia. É o Deus que vai no micro, sendo o grande rei do macro. E Ele quer sim. Ele espera. Ele deseja que nós desenvolvamos relacionamento com Ele. De proximidade e não de distanciamento. Relacionamento aonde eu vou conseguir entender, Senhor, eu não consigo realizar muitas coisas na minha vida. Eu tenho dificuldades. Quando eu desenvolvo o relacionamento, eu tenho a proximidade como um pai fala com o filho. E o pai fala assim, vem aqui, senta perto de mim, que a gente vai conversar e a gente vai ter uma solução para o teu problema. Não é um pai distanciado. Não é um pai que está preocupado com os outros afazeres. Mas ele é aquele pai de proximidade. Aquele pai que você pode chamar de Abba Pai. Aquele pai que pega você no colo. Aquele pai que dá alento para você. Entendem? Aquele pai que dá carinho para você. É muito próxima a relação que nós temos com os nossos filhos. Deveria ser, inclusive. É muito próximo disso. A relação de pai e filho, de mãe e filho, é muito próximo, muito parecido. Quando a criança está cansada, quando a criança está chorando, quando ela está com fome, quando ela está com febre, quando ela está doente, quando ela está quebrantada. E aí a mãe e o pai pegam aquela criança e acalenta. E dá o remédio para ela. E passa as noites com a criança no colo, em febre, ardendo. E você olha para ela e muitas vezes não tem muita solução, muita esperança, mas você confia em Deus que sabe que Ele vai te ajudar. É essa proximidade que nós devemos ter com Deus, de falar, Senhor, me ajuda, porque os desafios de viver em santidade são difíceis. Nós somos bombardeados todos os dias, de várias formas. A relativização do gênero humano tem batido pesado. Senhor, pega pela minha mão. Senhor, me levanta. Eu preciso ficar no teu colo. Aleluia. Viver em santidade. Buscar a santidade é um exercício diário. Em que, presbítero, que eu posso aplicar a minha santificação na pessoa de Jesus? Em tudo. Em tudo. Meu amigo, não deve existir em nossas vidas nenhuma área que não possa comportar a presença de Deus. Não, presbítero, vamos diferenciar as coisas. Eu venho aqui na igreja, participo, canto, louvo, ok, beleza, tudo certo. Sou dizimista, sou fiel, pastor Edson. Mas o negócio é o seguinte, na segunda-feira eu tenho os meus afazeres de trabalho, então cada coisa no seu lugar. Igreja, igreja, trabalho, trabalho. É como se nós pudéssemos, sabe, Salmo, virar aqui uma chavezinha. O ambiente fora de igreja tem um comportamento. O ambiente aqui na igreja, o ambiente em casa, aí tem outro comportamento. Isso não está correto. Isso não está certo. A nossa vida precisa ser permeada, preenchida pelo poder de Deus. E nós temos todas as nossas atividades pautadas na pessoa de Jesus Cristo, 100%. Em todos os atos que eu vou realizar. Em todo o processo que você na tua empresa você vai conduzir ou vai assinar. Ali tem que ter a mão de Jesus junto com a tua. Em todo negócio que eu for realizar, em toda atividade que eu vou iniciar, ou já esteja nela realizando, o Senhor tem que estar ao nosso lado, bem do nosso lado, nos dando auxílio, dando presença. Não pode existir nenhuma área de nossa vida que o Senhor não tenha habitação, que o Senhor não possa passar por ela. Familiar, relacional, financeira, sentimental, ministerial.
Certamente eu falo com uma plateia que é experiente e entende o que eu estou dizendo, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós imaginamos que podemos acionar o automático e falar assim, Senhor, a partir deste momento eu toco. E se der algum problema eu te chamo. Não pode ser desse jeito, não deve ser desse jeito. A nossa condição deve ser de pergunta constante para o Senhor. Senhor, eu estou fazendo o que é correto? De mim, Senhor, é esperado que eu tenha esta posição? Jesus, o que é que tu farias no meu lugar? Qual seria a tua resposta? Certa vez, eu estava vivenciando uma situação muito complicada numa empresa que eu trabalhei. Muito difícil. Eu estava muito aborrecido, muito entristecido por várias situações. E eu estava indo trabalhar pela manhã, e no trânsito, pastor Edson, eu estava pensando e conversando com o Senhor. Falei, Senhor, não dá mais. Está difícil, eu vou chegar lá na empresa, eu vou falar o que eu penso, eu vou, realmente vou colocar um ponto final a toda essa situação, está bem complicado, porque não é justo, não é correto, e aí me enchi de predicados. Naquele exato momento, enquanto eu dirigia, o Senhor falou comigo. Diaconisa Teresa, o Senhor falou ao meu ouvido assim, desse jeito, meus irmãos, como tem Deus no céu, esta é a verdade. Tiago 1:20. Assim. Você ouviu agora? Foi assim que o Senhor falou comigo. Tiago 1:20. Eu sabia o que era Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E tão logo eu ouvi Tiago 1:20, eu falei, eu entendi, Senhor. Eu entendi. Cheguei na empresa, sentei na minha cadeira, liguei meu computador. Alex, sabe o que eu fiz? Nada. Anne, nada. Fiquei quieto. Sabe o que aconteceu? Tudo. Eu não fiz nada. Deus fez tudo. Eu não briguei. Eu não parti para o confronto. Não parti para resolver a parada. Carol, fiz nada. Fiquei quieto. Lembrando de Tiago 1:20. Porque eu entendi, Laís, que se eu fosse querer colocar a minha vontade, ela não produziria a justiça de Deus. Porque certamente ela seria equivocada, seria errada. E eu recuei. Eu fiquei quieto. E o Senhor foi à frente, o Senhor resolveu, e tudo foi conduzido pela mão do Senhor e se resolveu. Glória a Jesus. Essas experiências, elas servem porque talvez você esteja vivenciando uma situação dessa. O Senhor sabe aonde distribuir a sua bênção, não é? Ele sabe aonde colocar no coração aqui, dessa audiência, dessa plateia. E é importante que nós falemos. É importante que nós permitamos que o Espírito Santo trate através disso que nós estamos... E se nós abríssemos aqui a oportunidade, esses atos de fé, certamente eles seriam muito glorificados aqui. Teríamos muitas pessoas dizendo, presbítero, passou situação semelhante comigo, onde eu deixei o Senhor habitar e o Senhor agir, e aí as coisas caminharam bem, as coisas caminharam corretamente. E é importante que nós falemos a respeito disso, porque a nossa fé, ela é aumentada. O Senhor permite que nós tenhamos esses tipos de experiências, para que nós possamos ver a mão dEle conduzindo as situações em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Viver uma vida de desafios de santidade constante. Em todos os momentos, conseguir identificar que eu preciso
buscar a santificação, porque eu quero ver Deus. Você quer ver Deus? Amém, meus irmãos? Queremos ver Jesus? Então a santificação é condição sine qua non, condição primordial, que não pode faltar. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ficar em pé? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, enaltecemos a Ti, Senhor, porque através do Teu Espírito Santo nós somos educados pela Tua boa vontade. O Senhor caminha, o Senhor transita neste ambiente, trazendo a luz, trazendo, Senhor, o absolutismo da Tua vontade. E nós conseguimos sentir isso, Senhor. A nossa carreira, a carreira da fé, é difícil, Senhor. Nós precisamos trocar o fardo contigo. Nós precisamos colocar aos teus pés, Senhor Jesus, o fardo que é pesado. E ouvir da tua doce voz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Troca comigo o fardo, pega o meu que é leve. Senhor, muitos de nós aqui vivemos embates constantes em várias áreas: familiar, relacional, profissional, acadêmico, financeiro, várias áreas, Senhor, Tu sabes de todas elas. Pegue em nossa mão, Jesus. Ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a seguir e fazer a Tua vontade, seguir pelo caminho correto, Senhor, o caminho que leva para a salvação. Em nome de Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por todos nós que estamos aqui, Senhor. Habita no nosso coração. Espírito Santo, queremos que Tu habites em nosso coração e fique permanentemente em nosso coração. Tu não és um visitante que vem de tempos em tempos e vai embora. Não, fica em nosso ser, fica em nosso coração. Encontra, Senhor, um caminho para entrar em nosso coração e encontre a casa limpa, para que Tu encontres um ambiente para fazer morada permanente. Em nome de Jesus.